Oi, seja muito bem-vindo a esse canal aqui mais uma vez. Esse é um vídeo de resenha. Eu vou falar com você sobre tudo que eu li no mês de fevereiro e março. Bora lá? Gente, primeiramente sejam muito bem-vindos a esse canal. Se vocês gostam do tipo de conteúdo que eu produzo aqui, dos meus blogs, um pouco da rotina que eu compartilho com vocês, por favor, já deixa um like e assiste até o final esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar, vai se interessar por alguns dos livros que eu vou falar por aqui. Como em fevereiro eu li muito pouco por conta do carnaval, eu decidi juntar em 2 meses esse compilado, né, que eu estou lendo, o que eu li nos últimos tempos. E aí, agora eu vou falar para vocês, basicamente, um resumo desses livros, o que eu achei de cada um deles, qual foi o resultado da minha experiência com o livro, que é algo muito pessoal. Então, tem muito a ver com o que eu senti e qual era o meu momento na vida quando eu estava lendo aquele livro, tá? Então, é importante que vocês tenham isso em mente. Bom, para começar, como sempre, né, vou trazer um pouquinho daquelas estatísticas, embora eu já adianto para vocês que eu não me dei muito bem dessa vez, mas vamos lá. Eu li 6 livros, e desses 6 livros, 2 foram escritos por mulheres e 4 foram escritos por homens. Também, desses 6 livros, apenas 2 foram de autores estrangeiros e os outros 4 foram escritos por autores brasileiros. Desses autores estrangeiros, eu gosto sempre de trazer, né, quais são os países que eu estou lendo, os 2 são estadunidenses. Outra estatística que eu também quero trazer aqui para vocês nos próximos vídeos desse tipo é, entre esses livros que eu li, quais eu li no leitor digital, quais eu li pegando emprestado da biblioteca e quais eu realmente tenho, ou ganhei, ou algo do tipo. Eu possuo, no caso. Então, desses 6 livros, 4 eu peguei emprestado da biblioteca e não li nenhum em leitor digital. Então, acho que é importante a gente ter uma noção disso. Olha só como eu tô dentro da minha bolha. Eu tô lendo apenas homens. É claro que eu li uns livros muito bons, e vocês vão ver depois, mas li poucas mulheres. Não saí dos Estados Unidos, né? O mais disruptivo aí que eu fui foi ficar no Brasil. Então, isso já serve de um alerta para que nos próximos ciclos, né, eu diversifique um pouco mais as minhas leituras. O primeiro livro que eu li foi Zame, uma biomitografia. É basicamente uma autobiografia da Audre Lorde. Não sei se vocês conhecem, ela é uma mulher que nasceu e cresceu nos Estados Unidos, em Nova York. É uma mulher que sempre se identificou como uma mulher lésbica. Ela passou por diversos problemas financeiros em relação à carreira, em relação ao trabalho. E nessa autobiografia, ela traz uma escrita muito sensível. Foi um dos livros que eu mais gostei de ler no ano. É um livro muito bem escrito, é um livro que te conecta com cada fase que ela está passando e consegue colocar você nos dramas pelos quais ela passou de uma forma muito humana. Embora ela apresente, por exemplo, diversas divergências com a mãe, com as irmãs e com colegas de escola, você consegue compreender e humanizar esses outros personagens. Eles não são vilanizados, sabe? A Audre Lorde é uma mulher que desde pequena, não que ela sabia, mas ela sentia coisas que depois ela veio a perceber que tinha a ver com o fato dela ser lésbica. Ela era uma mulher que tinha problema de vista, então ela era hiper cuidada pela mãe, tinha muita atenção da mãe, porque ela tinha que ir nas consultas médicas, tinha que usar os aparelhos, enfim. Então, isso também fazia com que ela tivesse um contato com a mãe, também sofresse bullying na escola, enfim. Algumas das características dela, ela também era uma menininha gorda. Tudo isso fez com que ela tivesse uma infância um pouco mais difícil e também o fato dela viver numa Nova York que estava se integrando, né? Esse momento integracionista em que as escolas estavam desegregando foi determinante para a experiência dela de infância. Ela também fala bastante sobre a sua adolescência. Ela realmente começou a ter muitos problemas com a família, saiu de casa muito cedo, passou por vários perrengues financeiros, se mudou para outras cidades e em diversos momentos ela se sentia muito sozinha. Deu para ver que ela foi infeliz durante boa parte de sua vida. Mas, apesar disso,
ela conseguiu continuar a sua caminhada, conseguiu conhecer novas pessoas, conseguiu se descobrir lésbica e viver grandes amores. Tudo isso a gente tem acesso nesse livro. É uma autora que cresceu muito, foi publicada em diversos idiomas e que foi homenageada em vida. Só que, até onde a gente tem acesso nessa autobiografia, ela tinha uns 30 e poucos anos, 35 anos mais ou menos, ela ainda tinha que furtar comida do mercado, porque ela não tinha dinheiro para comprar. Então, essa mulher é um exemplo ótimo de que a gente não pode dar ouvidos a esses discursos de que, ai, nossa, passou de determinada idade, você já não pode fazer tal coisa. Ai, você está muito velha para começar tal projeto. Não vamos mais dar ouvidos a esses discursos etaristas que parecem dizer que a nossa vida acabou antes de terminar. Porque, bem, a gente está aqui respirando, viva. Então, a gente tem chance, a gente tem tempo, a gente tem vida para viver. Eu gosto sempre de lembrar também do exemplo da Dona Ivone Lara, né, que é uma das maiores compositoras do samba e do mundo que a gente tem. Ela começou a se destacar, a sua carreira começou a despontar depois dos 50 e poucos anos. Então, acho que é importante que a gente sempre tenha isso em mente, essa vontade de viver, que a gente não mate a nossa vontade de viver por conta de pressões externas que não fazem o menor sentido. A Audre Lorde me ensinou isso por meio desse livro. Depois disso, eu fui ler Itamar Vieira Júnior. Eu li Salvar o Fogo, peguei emprestado na Biblioteca do Trabalho. Gente, Salvar o Fogo é um livro bem legal. Eu gosto bastante desse autor, né? Eu gosto da proposta dessa trilogia que ele coloca, né? Primeiro ele escreveu Torto Arado, que é um livro que, enfim, dificilmente você não vai conhecer, né? Ele estourou, fez muito sucesso muito rapidamente. É um livro até que serve de material de estudo em diversas escolas, né? E aí ele lança Salvar o Fogo como a segunda parte de uma trilogia. E essa trilogia, ela fala basicamente de figuras femininas que tiveram um arco de redenção, né? E tiveram que passar por diversas violências e opressões e que, de alguma forma, em contato com a terra, em contato com o ambiente em que elas cresceram, de alguma forma, elas conseguem se redimir, elas conseguem se reconectar e encontrar forças para ser quem elas são. É assim que eu vejo. E isso ficou mais claro quando eu li Salvar o Fogo. O Itamar Vieira Júnior, ele fez uma coisa muito legal, que é, ele coloca nas personagens femininas dele uma característica física que é basicamente a projeção do conflito que ela vai viver naquela história, né? A gente tem a Bibiana, acho que é a Bibiana no Torturado, que tem a língua cortada, né? Então, ela é muda, por não ter a língua porque cortou. Em Salvar o Fogo, a gente tem a Luzia, que tem uma corcunda. Essa corcunda nasce do dia para a noite, diante de tanto estresse que ela está vivendo ali naquele momento. É uma mulher também que, desde criança, é vítima da maldade da sociedade ali, daquele povoado, que já está virando uma cidade, né? A gente avança um pouquinho no tempo, em Salvar o Fogo, em relação a Torto Arado. Isso me deixa, inclusive, curiosa para ver como é que ele vai fazer no terceiro livro que ele lançou há pouco tempo, né? Existe esse avanço no tempo também, né? A chegada da urbanização, ela tá aos poucos ali em Salvar o Fogo, ainda é uma coisa meio em transição, e acredito que no próximo livro ele vai trazer isso com mais força, né? Mas aí a Luzia é essa personagem incrível, é uma mulher que desde criança foi vítima da maldade, né, das pessoas ao redor, que não entendiam que ela era uma menina muito curiosa, muito inteligente. E quando as mulheres manifestam essas características, principalmente nessas comunidades muito tradicionais, muito remotas, a gente sabe que é muito fácil. É um pulo daí para chamá-las de feiticeiras. E foi isso que aconteceu, né? A Luzia foi tida como uma pessoa maligna, uma pessoa que tem relações com o mal. Porque ela era muito sensível à realidade, ela conseguia ver quando algo ia pegar fogo, era um povoado de secas, né? Ela conseguia ver quando uma coisa ia pegar fogo, porque ela era muito observadora e inteligente, só que as pessoas não entendiam isso e levaram-se a crer que ela tinha algum poder especial em relação a isso, sabe? E aí, nisso, na infância, ela teve uma contenda lá com uma amiga dela, isso marcou ela profundamente e marcou a imagem dela naquele povoado. Então, ela foi menosprezada durante toda a vida.
tem várias contendas também com os entes familiares. Ela vai passar por uma violência que vai deixar uma marca na vida dela e que vai ter consequências em todo o resto do livro, a relação que ela tem com o menino, né? E esse menino é importante também para entender tudo que está acontecendo. Enfim, é uma trama bem intrincada. Essa personagem é central. Ela sofre diversas pauladas da vida, mas chega um momento em que ela se reconecta com os seus ancestrais mesmo, as pessoas que viveram naquela região antes de um convento chegar, né? Porque é uma região dominada pelo convento. Então essas pessoas tiveram que abandonar suas crenças para virarem católicas. E tudo isso vai sendo jogado nas costas da Luzia, vai sendo jogado para ela todo esse peso, todo esse fardo. E então a gente entende a corcunda, sabe? E chega uma hora que ela cansa, né? Que ela entende tudo que aconteceu naquela região, que ela é visitada pelas lembranças do passado, isso se conecta com ela e ela entende, se torna uma mulher mais forte, reivindica o seu poder e, enfim, é um livro muito legal. A Luzia é uma personagem muito da hora e eu recomendo muito que você leia. Eu gostei tanto que eu fui procurar mais coisas do Itamar pra ler. Eu pensei, eu quero ler mais da obra desse cara, né? E aí eu peguei na biblioteca também emprestado um livro de contos dele. Se chama Doramar ou A Odisseia. E eu adorei. Gente, eu adorei. Esse é um livro de contos em que não tem nenhum conto que é, tipo, péssimo, sabe? Geralmente, quando a gente lê livro de conto, a gente tem uns contos que a gente fala, ah, poderia nem ter publicado, né? Mas, nesse caso, não. Todos são bem ok. E tem dois contos que me deixaram... Eu fico arrepiada só de lembrar, eu juro pra você. Olha aqui. Pode dar um zoom pra você ver. Eu fico arrepiada de lembrar desses contos. São contos muito bonitos, muito profundos e que elaboram a dor feminina de uma forma muito completa. Eu fico pensando, como que um homem foi capaz de pensar tudo isso, né? Mas enfim, um desses contos fala sobre uma mulher que caminha. Gente, esse é o fio condutor do conto. Mas ele faz isso de tal forma que me lembra um pouco, tá ali, mulheres que correm com os lobos. Lembra um pouco desse processo de descida psíquica, de se despir das convenções sociais, de ir deixando para trás, você deixa para trás a sua roupa, você para de tomar banho, você tem que caçar o seu alimento, você vai voltando à selvageria do seu ser para que você possa se reconhecer de alguma forma, né? Então, essa caminhada que ela faz, ela me lembra um pouco isso. Tem um outro conto também, que é um conto muito triste, mas ele é muito bonito, muito sensível. Ele fala sobre uma mulher que faz a travessia, ela é de África, né? E faz a travessia do Atlântico de forma ilegal dentro de um navio com seu amado. Mas durante esse processo, quando eles estavam quase chegando, eles se separam. E esse é um conto sobre o quanto é forte o amor que ela sente por esse homem e ela espera ele por todo o tempo. Ela não sai daquele litoral, ela não caminha com a vida dela porque ela tá ali esperando que esse homem chegue, para que eles possam viver juntos o sonho que eles tiveram antes de atravessar o Atlântico. Enfim, várias coisas acontecem nesse meio tempo. É lindo, é muito bonito mesmo. Enfim, só fica aí a recomendação desse livro. Tem outros contos também que são super interessantes. Tem um que fala um pouco sobre experiência indígena, né? Ele coloca palavras também, acho que é do Tupi-Guarani, enfim. Super interessante. Uma viagem, vocês vão gostar. Depois eu li Krakatoa. Acho que o nome da autora é Verônica Struger, alguma coisa assim, não sei falar o nome dela. Mas é um livro que é muito maluco. Eu não sei explicar muito bem sobre o que ele é. O que deu para entender é essa mulher, ao longo da sua vida, foi tendo contato com vulcões. Não que eles entraram em erupção quando ela estava numa cidade, mas ela viajava para alguns lugares e começou a perceber como que a atividade dos vulcões influenciava na sociedade ali, né? Naquela rotina, na vida dela naquele momento. Acho que isso inspirou ela a fazer esse livro. E aí, a primeira parte é feita de diversos contos, que parece que ela estava muito doidona. São contos muito malucos, que vão de nenhum lugar para lugar nenhum.
Mas é interessante de ler, sabe? Quando você pensa, meu Deus, eu não tô entendendo nada, mas eu quero continuar. Então, é da hora. Não sei explicar melhor do que isso, mas é da hora. E tem uma segunda parte que ela alterna registros de jornais que relataram as grandes erupções vulcânicas da história, né? E ela alterna isso com alguns relatos da sua vida, explicando como que ela foi chegando, né, nessa percepção do vulcão. Então, é um livro bem interessante e dá para ler bem rapidinho, porque essa parte que alterna os registros são apenas parágrafos, então a leitura flui muito rápido, né? É um livro meio doido, bem coisa contemporânea mesmo, assim, mas eu gostei de ter lido. Depois, o próximo livro que eu li não estava na lista, mas eu segui o meu coração. Eu estava no Sesc Pompeia para fazer parte de uma mesa que era o lançamento de um livro, São Paulo Negra. Eu comprei o livro, inclusive, maravilhoso. E aí, enquanto eu estava esperando começar, eu fui na biblioteca, né? Dar uma olhadinha. Eu não sei por que eu faço isso, porque eu sempre levo alguma coisa quando eu vou na biblioteca dar uma olhadinha. E aí, dessa vez, eu escolhi levar a Terra Estranha, do James Baldwin. É um calhamaço. Tem mais de 500 páginas. Mas, enfim, eu quero muito consumir toda a obra do James Baldwin, então achei que seria uma boa oportunidade. Terra Estranha é um livro que passeia entre alguns personagens. Ele é ambientado em Nova York, né? A gente tem o Rufus, que é o primeiro personagem principal, né? O Rufus é um homem negro. Ele tem família, tem pai, tem mãe, irmã, são extremamente afetuosos com ele. Só que, enfim, ele decide sair de casa, ele trabalha tocando bateria, né, numa banda de jazz, e ele é um homem que é assolado pelo racismo, assim, fica bem evidente que isso mexe com ele, né? Parece que ele vive no inferno. Ele vive esse inferno que é o racismo o tempo todo. E isso provoca transtornos nele que são bem evidentes. Em determinado momento ele se relaciona com uma mulher branca. Não era uma mulher ruim, não era uma mulher vilã da história. Não, era apenas uma mulher branca qualquer. E se relacionar com ela parece que dispara vários gatilhos nesses transtornos que ele tinha e ele passa a se tornar um homem violento, um homem depressivo, um homem com diversos ataques. E ele passa a bater muito nela, ele agride essa mulher de diversas formas, até que em algum momento ela vai parar numa clínica e ele daí é impossibilitado de vê-la, porque ele não é marido dela, né? E aí a família dela também não deixa que ele a veja. E aí, nesse momento, ele some por alguns dias, sai vagando pela cidade, se prostitui em troca de alimento, não toma banho, não dá notícias para ninguém, só, enfim, fica a esmo. E depois ele volta, né, para ver se um amigo dele, que também vai ser um personagem importante. E nisso, a história se desenrola pro fim da vida dele. Não vou dizer como ele morre, mas ele morre. E aí, disso, a gente vai para os outros personagens. Aí eu acho que a história já não ficou tão. A história tava indo assim, e aí, de repente, ela estabiliza, sabe? Porque, enfim, esse melhor amigo do Rufus começa a se relacionar com a irmã dele. Né? Os caminhos levam eles a se relacionar. Só que a irmã dele é negra e esse melhor amigo dele é branco. Então a raça entra de novo na história como algo que dilacera relações, que destroça sentimentos, né? Que deturpa emoções. Depois disso também esse. Eu esqueci o nome do personagem, mas ele tem uma amiga também, que também era amiga do Rufus, e ela é casada com um cara, esse cara publica um livro. Esse livro é muito qualquer coisa. E o autor do livro sabe que ele é muito qualquer coisa, mas ele não gosta muito de admitir isso, e as pessoas ao redor dele também tentam não, sabe, tipo, não desencorajá-lo. Só que nisso se desencadeia uma crise conjugal com essa menina, que é amiga deles, né? Porque ela meio que não consegue disfarçar que ela não gosta muito desse novo mundo de fama do marido e que não acha que ele é tão genial assim. Enfim, uma trama de traições, de relacionamentos homossexuais também. Né? O Rufus se relacionou com um homem que volta depois pra trama e ele se relaciona com esse amigo dele e se relaciona com essa amiga. Então, assim, é novelão, é novelão. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que
não me prendeu tanto quanto o Quarto de Giovanni, sabe? Vale a pena ler, com certeza. O estilo do James Baldwin é algo que não se pode jogar fora, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu acho que às vezes ele pesa a mão em alguns diálogos, sabe? Fica um pouco forçado. Ficou um pouco forçado pra mim, né? Na minha experiência de leitura. E aí acabou ficando um pouquinho arrastado. Mas o Rufus, né? Ele é um dos principais personagens, né? O que é mais falado quando você vai falar em Terra Estranha por aí, com qualquer pessoa que tenha lido, ou com estudiosos, em sala de aula, enfim. É um ótimo livro. Para finalizar o mês de março, eu li Velho Demais para Morrer, do autor Vinícius Neves Mariano. Esse é um livro contemporâneo também, acho que foi lançado há pouco tempo e já está fazendo um leve sucesso aí entre o pessoal. Principalmente por conta da premissa. É uma distopia que vai abordar o tema do etarismo. Então, nessa distopia, nesse universo, as pessoas, a população mundial atingiu a maior parte, mais de 50% de pessoas idosas. E aí isso de alguma forma colapsou a economia e o colapso econômico levou as pessoas a tentar resolver essa questão em forma de uma ditadura, digamos assim, né? Em forma de opressão para as pessoas idosas. Então, as pessoas contam a sua idade baseando-se em quanto tempo falta para elas chegarem na idade zero. Essa idade zero equivale, aqui na nossa realidade, aos 65 anos. Quando você atinge a idade zero, você se torna um idoso. E aí, você se torna a escória da humanidade. Ou você vai virar um mendigo. Se você virar um mendigo, você vai ser preso por ócio. Ou você foge pro mato, né? Ou você pode se sacrificar dando a sua vida em benefício da pátria. Então, é como se fosse uma morte assistida em que você voluntaria para morrer. A gente tem 3 vozes que vão falar um pouco da sua experiência. Tem uma mulher que é idosa e que vive em fuga, né? Ela vive se escondendo no mato e tal, e que está grávida. Então a gente acompanha um pouquinho, né, a jornada dessa mulher dentro de um mundo que é completamente hostil a ela e ela está a ponto de colocar outra criança no mundo, né? Bem provável, mas nesse mundo distópico era possível. A gente acompanha também o Darren, não sei como é que fala o nome dele, Darren, eu acho que é Darren, porque veio é um nome nigeriano. Ele é um renomado esteticista, né? A indústria farmacêutica estética é uma das maiores indústrias desse novo mundo, porque as pessoas buscam de todas as formas retardar o seu envelhecimento na sua aparência, né? E o Darren, ele é um líder das campanhas publicitárias de uma das maiores empresas de estética. Só que ele começa a se incomodar com a realidade que ele está vivendo. Então, ele começa a ter alguns ataques de ansiedade, enfim. A trama dele vai se desenrolar de forma que ele vai encontrar uma comunidade de pessoas idosas que vive escondida, como se fosse uma sociedade secreta, em que essas pessoas se escondem na mata, né, para poder sobreviver, para poder viver em comunidade e trabalham comunitariamente, né, e recebem doações de pessoas que são a favor dessa causa, né, mas que não podem se revelar diante desse mundo. Né. A gente tem uma terceira voz, que é o perdigueiro, é uma criança, tem 12 anos, e essa criança ela é treinada pelo pai para matar idosos, para caçar idosos. Porque se você encontra desses idosos no mato e mata eles, você pode entregar para as milícias e você recebe um dinheiro por isso. E esse menino é muito bom em matar essas pessoas. E só que aí chega um momento em que ele sofre tanta violência pelo pai, por parte do pai, que ele começa a se sentir muito carente, a se revoltar e ele passa a se afeiçoar a uma de suas vítimas. Então, a gente vai ver também um outro arco dentro da visão desse garoto. Enfim, no fim da história, esses 3 personagens se conectam. Não vou dizer como, porque é muito interessante e só se revela no final, então seria um spoiler. Mas eu gostei muito de como esse livro aborda essa discussão, sabe? Essa sociedade que odeia os idosos é uma sociedade que odeia o passado, é uma sociedade que não cultiva a memória, é uma sociedade que não estuda a história. Então, pensar que o ódio às pessoas mais velhas também é um ódio ao passado, é um ódio ao conhecimento acumulado, é um ódio às vivências que um ser humano pode ter ao longo da vida, também é interessante. E eu acho que a cereja do bolo é pensar, né, em como que as situações econômicas
nos levam, enquanto sociedade, a cometer tais atos, né? E se a gente for parar para pensar hoje em dia, né, quem são os subalternizados? Quem são as pessoas que estão nas piores posições? Quem são as pessoas que são caçadas em diversas culturas ao redor do mundo, né? A gente pode pensar nas mulheres, a gente pode pensar nos estrangeiros, podemos pensar nas pessoas negras, podemos pensar nas pessoas trans, né, que são tratadas parecido com o que é nesse livro. Então, como é que a gente usa o contexto político e socioeconômico para pegar determinados grupos sociais e exercer tamanho poder sobre eles que a gente pode ter poder sobre a vida, sobre o bem-estar, sobre a existência dessas pessoas, né? Como que isso é maleável ao longo do tempo. Isso é muito sórdido, né? E é uma discussão que dá para ser feita a partir desse livro. Então, eu gostei bastante. Acho que em alguns momentos poderia ter aprofundado um pouco mais. Acho que a gente odeia os velhos hoje de formas múltiplas, né? Nós somos etaristas de diversas formas e essas diversas formas não apareceram no livro. Fiquei sentindo falta dessa abordagem mais completa, sabe? Pegar esse etarismo bem completo do jeito que ele está hoje para transportar para o livro. Achei que ficou faltando algumas coisas. Mas, de qualquer forma, foi uma boa experiência. Bom, gente, para finalizar esse vídeo, que já tá ficando enorme, né? Se você ficou até aqui, por favor, deixa um comentário. Me diz que você assistiu esse vídeo até agora, que você gostou, se você não gostou, se eu falei algum absurdo. Por favor, dá uma engajada, ajuda esse canal a crescer. Enfim, eu quero falar para vocês agora quais foram os livros que eu mais gostei de ler. Esse mais gostei de ler tem mais a ver com os meus sentimentos em relação ao livro e não em relação ao quão bom ele é. Tá? Mas desses 6 livros eu quero indicar 3 para vocês. Em primeiro lugar, a autobiografia da Audre Lorde. Acho que vocês não vão se arrepender de ler esse livro. É um livro que fala muito sobre ser mulher, sobre gostar de mulher, sobre ser uma mulher negra, ser uma mulher gorda, sobre se odiar a tal ponto que não resta mais nada até você passar a se amar, sabe? Então, são muitas as lições que eu aprendi com esse livro. Fica a recomendação. E para finalizar, na verdade, as outras 2 coisas que eu vou indicar não é nem o livro. Eu acho que vocês deviam ler Itamar Vieira Júnior como um todo. Vocês podem escolher por onde começar. Esse livro de contos é um bom ponto de partida, porque mostra bem a que ele veio, sabe? E depois partir para a trilogia. Se você ainda não leu Tortarado, né? Porque é um livro tão famoso que talvez você já tenha lido. Eu tô para ler o terceiro livro que foi lançado dessa trilogia. Eu não tenho o nome dele aqui, vou deixar aqui para vocês no vídeo. Mas eu tô ansiosa para ver o que ele vai fazer com essa personagem feminina, quais são as características que ele vai manter, como que ele vai amarrar essa trilogia. E por último, leiam James Baldwin. James Baldwin é incrível, é um autor que vocês não podem deixar de conhecer antes de morrer. Tá? Eu não sugiro começar por Terra Estranha, viu? Sendo bem sincera, o Quarto de Giovanni vai te cativar um pouco mais. Uma aposta minha, né? Mas, com certeza, você não vai se arrepender também se quiser colocar Terra Estranha aí na sua lista. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de interagir, por favor. De me dizer se você já leu algum desses livros. E até a próxima. Tchau, tchau.